Graça e paz, Deus seja louvado e engrandecido na sua vida. Permita-me tratar de um assunto, na verdade, fazer uma análise textual. Bom, muitos críticos e muitos pensamentos têm se falado sobre Judas, o Iscariote. Na verdade, Judas se enforcou ou não? O que diz a Bíblia? E para isso, a gente precisa examinarmos dois textos. E eu quero, nessa feita, usar três Bíblias diferentes, que será a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia judaica e a nossa tradicional, a Bíblia de estudo pentecostal. E vamos analisar os dois textos que falam sobre Judas o Iscariote. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 27 e no versículo de número 5, diz assim a expressão: E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Eu quero analisar primeiro essa expressão, retirou e foi se enforcar. Foi se enforcar. A mesma expressão que está na Bíblia de estudo pentecostal é a mesma expressão que se encontra também na Bíblia judaica e na Bíblia de Jerusalém. Então, as expressões dessas três Bíblias, elas se concordam entre si, que Judas atirou as moedas para o templo, no templo, e retirou e foi se enforcar. Foi se enforcar. Porém, o outro texto, que é o texto registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos, e o versículo de número 18 de Atos dos Apóstolos, vai dizer exatamente assim: Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, e precipitando. Aqui, na Bíblia de Estudo Pentecostal, fala que precipitando, precipitar significa lançar, significa cair de algo. Pois bem, na Bíblia de Jerusalém, o mesmo texto vai dizer assim: Ora, este homem adquiriu um terreno com o salário da iniquidade, e caindo de cabeça para baixo, arrebentou pelo meio, derramando-se todas as suas entranhas, e caindo-se de cabeça para baixo. A Bíblia judaica, no mesmo texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e o versículo de número 18, vai dizer assim: Com o dinheiro que ele recebeu por seus atos ímpios, ele comprou um campo ali, e ele caiu de cabeça e morreu. Seu corpo partiu-se ao meio, e as suas vísceras se derramaram. Pois bem, vamos lá. Vamos analisar esses três textos que, ora, se concordam. Eu tive o cuidado de examinar outros textos em outras Bíblias que também se concordam, que é até mesmo a Bíblia interlinear do Novo Testamento. A questão é, quando
Em Mateus, o autor fala, e se retirando, Judas foi se enforcar. Primeiro, quem viu ele se enforcar? Primeira pergunta, quem viu ele se enforcar? Qual o documento que registra esse enforcamento? Essa é uma pergunta. Segundo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 18, vai dizer o seguinte: e se precipitando ou caindo de cabeça, ora, geralmente quem comete um enforcamento, ele tende a ficar pendurado. Até porque, para se enforcar, é necessário a, a pressão da corda no pescoço para que a mesma tire a circulação do oxigênio ar para que a pessoa morra, no mínimo, asfixiada. Ou, pela queda, pescoço preso. Ou seja, há necessidade que se fique pendurada para que esse processo de enforcamento aconteça e a pessoa morra. No caso do texto, o autor está dizendo que ele caiu de cabeça para baixo. Só há uma forma de se cair de cabeça para baixo. Quem pula é como você dá um mergulho em um mar, em um rio, em um açude, em um lago, onde o famoso pular de ponta. Eu acredito que muitos já fizeram isso. E exatamente o texto está dizendo. E caindo ele de cabeça. É bem verdade que em alguns originais, algumas expressões elas sequer nem existem. Mas vamos trabalhar com o cenário da existência. E nesse caso, as Bíblias por si só se concorda que Judas caiu de cabeça. Ora, cair de cabeça não é o mesmo que se enforcar. Cair de cabeça não é o mesmo que ficar pendurado. E mesmo que Judas, na hora do enforcamento, caísse, a corda arrebentasse, ora, ele cairia em pé. Questão de gravidade, base lógica de gravidade, ele cairia de pé e não de cabeça, porque o corpo teria que virar basicamente 180 graus. É basicamente impossível esse giro. Então, Judas realmente se enforcou? Ou no ato do desespero, ele se lançou ou ele caiu? Qual realmente o cenário? E o que realmente aconteceu com Judas? Mas diante da análise textual, uma coisa é certa: não houve enforcamento. O que houve foi uma queda. E a queda provocou o estouramento do seu ventre e as suas vísceras, ou seja, o que está dentro, digamos, as suas tripas, todas as vísceras vieram para fora. Tamanha que o autor registra e ele precipitando, caindo de cabeça, as suas vísceras partindo-se ao meio. Partir ao meio aqui significa que abriu a barriga, abriu-se a barriga. Isso é partir ao meio, não é que ele cortou ao meio, partisse ao meio. E aí saiu essas vísceras. Qual foi realmente, o que ocasionou realmente a morte? Quem viu Judas pendurado e tirou ele da corda, relatando a morte
por enforcamento. Note que o Evangelho de Mateus, o autor só simplesmente fala, e retirou ele, e foi se enforcar. Foi. Ninguém viu se ele se enforcou. Uma coisa é se retirar para fazer algo, e a outra coisa é ver realmente executando algo. Bom, o que realmente aconteceu? Os textos, por si só, deixam claro que enforcamento não existiu. Que Deus abençoe a tua vida. Um forte abraço. Deixa o teu comentário, mas deixa o teu comentário, no mínimo, respeitoso, respeitando sempre a ideia de outras pessoas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.